Queridas irmãs, queridos irmãos, pela página do Facebook do Centro Espírita Alvorecer, desejamos boa noite a todos e que Jesus derrame a sua paz sobre todos nós. Iniciando hoje a transmissão das nossas palestras nas quartas e sextas-feiras, nós vamos dando assim pela internet continuidade no nosso trabalho e o contato com a espiritualidade maior, embora distantes, mas presentes e juntos pela página do Centro Espírita Alvorecer. Então que Jesus nos fortaleça e nos abençoe agora e sempre. Para iniciar o nosso estudo, a nossa conversa, eu vou ler do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição número 83, Aflições. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições do Cristo. Essa epístola é a primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 13. E Emmanuel discorre nessa pequena frase o seguinte: é inegável que em vosso aprendizado terrestre atravessareis dias de inverno ríspido, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo, nas colheitas dos dias de equilíbrio e abundância. Contemplareis o mundo na desilusão de amigos muito amados, como templo em ruínas sob os embates de tormenta cruel. As esperanças feneceram distantes, os sonhos permanecem pisados pelos ingratos. Os afeiçoados desapareceram, uns pela indiferença, outros porque preferiram a integração no quadro dos interesses fugitivos do plano material. Quando surgir um dia assim em vossos horizontes, compelindo-vos à inquietação e à amargura, certo não vos será proibido chorar. Entretanto, é necessário não esquecerdes a divina companhia do Senhor Jesus. Supondes, acaso, que o Mestre dos Mestres habita uma esfera inacessível ao pensamento dos homens? Julgais, porventura, não receba o Salvador ingratidões e apodos por parte das criaturas humanas diariamente? Antes de conhecermos o alheio mal que nos aflige, ele conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros. Não olvidemos, portanto, que nas aflições é imprescindível tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e seu bom ânimo. Com esta página, eu convido a todos a reunir conosco os pensamentos, os sentimentos, elevando ao alto em direção a Jesus, nosso Mestre e Senhor. Em primeiro lugar, agradecer todas as bênçãos que recebemos diariamente e que muitas das vezes são mais do que merecemos. Agradecer a presença de Jesus em nossas vidas por todo sempre. Agradecer a essa espiritualidade amiga e bondosa que nos acolhe, que nos orienta, que nos fortalece para vencermos as dificuldades que cada um de nós tem em suas vidas. Agradecer
as bênçãos da vida, o alimento, o sol, a chuva, tudo que o planeta nos oferece por misericórdia de Deus e de Jesus. Que possamos abrir os nossos sentimentos e elevar a nossa confiança ao nível de Jesus. Não devemos reclamar, porque tudo está nas mãos do Cristo de Deus, o nosso Mestre e nosso Senhor. Por isso, endereçamos a Jesus os nossos melhores agradecimentos e sentimentos, na certeza de que não estamos sós e nem desamparados, porque Jesus está com todos nós nesse planeta. Muito obrigado, Senhor, por não desistir de nós, por não nos abandonar, por estar conosco dia a dia, nos auxiliando a te compreender e nos fortalecendo para podermos te servir. Muito obrigado, Jesus. Muita paz, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Em nome de Deus. Que assim seja. É uma página para esse momento em que nós estamos vivenciando nessa nosso recolhimento social, que com certeza tem um propósito muito maior do que nós podemos auferir ou que nós podemos entender. E essa página de Emmanuel sobre as aflições nos consola, porque nos diz que Jesus realmente está conosco. Não devemos desanimar diante das dificuldades, dos abandonos, da indiferença, porque cada um de nós irá conquistando pouco a pouco a caminhada para alcançarmos Jesus. Então Emmanuel nos diz de quando surgiu um dia assim com dificuldades, aonde nos impele a amargura, a tristeza, ao desencanto, à depressão, que nós possamos estar certo de que Jesus está conosco. Não será proibido nós sentirmos e chorarmos diante das dificuldades, mas é necessário que a gente não esqueça que Jesus segue conosco. Que Jesus é aquele irmão maior que nos fortalece sempre com seus ensinamentos, com a sua presença também, porque Emmanuel nos lembra de que Jesus passou por muitas dificuldades piores do que as nossas. Também recebeu a indiferença, o abandono na cruz. Muitos que o negaram, que fugiram diante do testemunho, e ele seguiu adiante, firme e confiante no Pai, que o enviou, porque ele sabia que não estava só. E esse é o exemplo de Jesus para cada um de nós, para que a gente confie que não estamos sozinhos. Jesus está conosco, está no leme desse planeta, que nós temos os nossos irmãos que nos amam do lado do mundo espiritual, a nos socorrer, a estar conosco, a nos incentivar, a nos intuir. Então, quando nos chegar a dificuldade, quando a depressão bater, quando nós acharmos que está muito difícil seguir, a gente se lembre de Jesus. Se lembre
de que Ele já conhece todos os nossos males e que nos perdoa e que quer que nós possamos vencer todas essas dificuldades. E Emmanuel termina então nos falando assim: não olvidemos, portanto, que nas aflições é imprescindível tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e seu bom ânimo. Ou seja, com a serenidade de Jesus e com o bom ânimo de Jesus, porque aí nós teremos também serenidade e bom ânimo para vencermos. A estrada é difícil, sim, não vamos dizer que não é, mas não é invencível. Então, que nós possamos realmente nos fortalecermos. Nos fortalecermos na prece quando a dificuldade bater, quando o desânimo bater. Lembrar de Jesus, lembrar dos amigos espirituais, e nós vamos sentir a presença deles ao nosso lado, nos fortalecendo e nos ajudando a vencer, a caminhar com passos firmes em direção a Deus, em direção a Jesus, que é a nossa meta, a nossa evolução e o nosso crescimento, para que possamos conviver com Jesus. Nós vamos estudar hoje, lá do capítulo 5 do Evangelho, as aflições, as causas atuais das aflições. Quais são essas causas? Quais são a fonte das nossas tristezas, das nossas dificuldades, das dificuldades que nos apresentam na vida cotidiana de todos nós. Todos nós temos nossas dificuldades e todos nós sofremos alguma coisa que nós não gostaríamos de sofrer. Mas qual seria então a causa dessas aflições? Emmanuel, no capítulo 5, item 4, inicia nos dizendo que há duas fontes. Né? Há duas fontes em qual emanam essas aflições. Uma poderia estar na nossa vida passada, quando nós não tivéssemos feito nada para sofrer alguma coisa que não esteja de acordo com a nossa conduta, com a nossa vida, ou atuais, nessa mesma vida, né? Então, nós vamos falar das atuais. Até porque esse momento, né, que nós estamos passando com essa dificuldade pandêmica, nós vamos falar um pouco sobre isso no final, mas vamos falar primeiro das nossas aflições individuais, das nossas dificuldades individuais, da onde vêm? Quais são essas causas que fazem-nos sofrer? Então, Kardec, começa dizendo: remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Olha que interessante a colocação de Kardec. Muitos são consequências das nossas características, das nossas dificuldades, das nossas imperfeições, que vão gerar na nossa vida atual consequências das atitudes que tomamos dia a dia. Por exemplo, se nós nos irritamos com alguém, nós vamos receber a consequência dessa irritação na irritação do nosso irmão.
que não vai muitas das vezes aceitar colocações indevidas, quando poderíamos, se fôssemos mais a menos, não irritar o nosso companheiro. Quando nós seguimos uma estrada a qual vai nos trazer dificuldades e que nós, naquele momento em que estamos atuando, não temos a noção da consequência daquele ato, da consequência daquele caminho que nós vamos estar tomando em dado momento da nossa vida. Quando jovens, nós agimos de maneira impulsiva, sem pensar no que aquilo que nós estamos fazendo, pensando, tomando atitudes, vai nos levar. Então, como tudo tem consequências inevitáveis e relacionadas com cada atitude, nós vamos sofrer, então, o castigo desse erro nosso, ou a punição, como diz Kardec, desse nosso erro. Porque são consequências da atitude que estamos tomando. Quando, por exemplo, numa discussão, se nós somos algo orgulhosos, não vamos aceitar sermos diminuídos, sermos ofendidos, e vamos fazer represália, nós vamos restituir ao nosso ofensor da mesma maneira. E qual seria a consequência disso, não podemos prever. Então, se nós pensarmos, nós vamos evitar uma contenda ao qual possa dar algo muito ruim para um ou para outro. Então, são assim que vão acontecendo as aflições da vida. Muitas das vezes, nossos desequilíbrios e desejos vão nos levando a tomar ou fazer ações que vão nos prejudicando. Comer demais, beber demais, usar a nossa saúde excessivamente com coisas inúteis e desnecessárias. Quantas doenças nós não vamos sofrendo por desequilíbrio alimentar? Então, é preciso que a gente amadureça como espíritos encarnados para que possamos ir evitando o máximo possível de ações que vão gerar consequências ruins. Então é isso que Kardec está nos dizendo. E nesta vida. E ele continua. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Então, muitas das vezes, a gente é ambicioso demais e, às vezes, joga recurso fora, passando até privações, porque foi ambicioso além da conta e, muitas das vezes, perdeu aquilo que tinha, perdeu oportunidades, porque queria algo mais, e aí a gente vai se perdendo nesse caminho. E a culpa de quem? Ou responsabilidade de quem? Nossa, porque não fomos previdentes. O orgulho é algo que todos nós precisamos trabalhar em cada um de nós. Porque em graus diferenciados, todos nós, pelo nosso estágio evolutivo que temos, estamos ou sentimos e temos uma carga de orgulho dentro de nós. E se nós não conseguirmos trabalhar isso, nós vamos deixar que isso expanda, causando maus que vão nos prejudicar, com certeza. E a ambição, a gente também tem que saber trabalhar, saber dosar, equilibrar-se até onde nós podemos ir diante da busca da posse, diante da busca
do necessário mesmo, né? Porque muitas das vezes, ou na maioria das vezes, todos nós buscamos muito mais o supérfluo do que o necessário, né? E aí a gente vai se desequilibrando diante dessas questões que vão gerar futuros desenganos, sofrimentos que nós mesmos causamos, né? Nós, muitas das vezes, jogamos a culpa nos outros, quando, por exemplo, numa discussão, o outro me fez algo, falou coisas que não devia, ele não tinha o direito, e eu tenho que responder à altura. Isso é muito complicado, porque nós ainda não temos equilíbrios para saber nos colocar diante do nosso irmão, equivocado também, muitas das vezes. Quando Jesus foi questionado por Pilatos sobre a verdade, Jesus se calou. Por que Jesus se calou? Porque entendeu que seria inútil, naquele momento, colocações em que aquele irmão, no grau em que ele se encontrava, de adiantamento espiritual, não iria compreender pelo grande orgulho de raça, de poder. Então Jesus calou-se, é um exemplo para seguirmos, já que Jesus é nosso guia e modelo. E às vezes é difícil para a gente se calar. A gente coloca, né, aquela ânsia para fora e acabamos falando de forma equivocada, que prejudica tudo que está ao nosso redor, nos prejudicando igualmente. E Kardec, então, vai continuando a discorrer, né, nesse item sobre as aflições, as causas atuais das aflições. E ele fala uma coisa muito interessante para cada um de nós refletir. Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Qual de nós já não passou por essa situação em que a gente vai entendendo com amadurecimento? Puxa vida, hoje eu não faria aquele acontecimento comigo da mesma maneira. Teria outro proceder que seria melhor. Todos nós temos, todos nós, porque todos nós erramos. Somos espíritos ainda muito imperfeitos e nós erramos. Uns mais, outros menos, erros mais graves, erros menos graves, mas erramos. E quando o amadurecimento vai nos acolhendo, vai chegando para nós, principalmente, né, quando a gente vai envelhecendo, a gente vai amadurecendo e vai começando a entender o processo da vida. Qual é o processo da vida? Na maioria das vezes, né? Que há pessoas que ainda ficam muito infantis mesmo na idade madura. Mas, na maioria de nós, vamos começando a amadurecer com a idade e vamos entendendo que a nossa postura de 10, 15, 30 anos atrás não deveria ser daquela maneira. Se hoje nos acontecesse da mesma forma, já não agiríamos do mesmo jeito. Então é isso que Kardec está nos alertando. E aí ele vai terminando nesse item dizendo: a quem, então, há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, se não a si mesmo? Olha que pergunta. Quando a gente passa a entender essa questão,
a quem nós vamos inculpar? Se nós amadurecemos, nós vamos realmente colocar em nós mesmos a responsabilidade do que nos acontece hoje, que são consequências de anos idos da nossa postura, do nosso comportamento dia a dia. Isso é a condição ou resultado desse amadurecimento, desse crescimento espiritual que a gente vai ganhando com o tempo. E nós, com o estudo da doutrina espírita, o estudo de Jesus, na visão clara da doutrina espírita, faz-nos amadurecer com mais rapidez. Pelo menos conosco assim foi. Né? A gente vai crescendo porque é muito rico as informações que a doutrina nos traz, a visão que a doutrina nos traz dos ensinamentos de Jesus. E aí é uma luta interna muito grande para a gente começar a realizar em nós esses ensinamentos. Eu lembro aqui uma frase de Jesus que, quando eu li pela primeira vez, me impactou muito, quando no Evangelho de Lucas, no capítulo 26, versículo 46, Jesus faz uma pergunta que Emmanuel chama de a grande pergunta. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Quando eu li isso pela primeira vez, isso ficou marcado, porque a gente enche o coração de satisfação de dizer que Jesus é aquele que a gente quer servir, é aquele guia e modelo nosso da humanidade inteira, mas na hora de realizar os seus ensinamentos, a gente fica defasado, a gente não consegue. Então, para que chamá-lo de Senhor, de Mestre, se a gente, muitas das vezes, não luta, pelo menos, já que temos o desejo, fazer maiores esforços para poder seguir os seus exemplos? Então fica esses questionamentos, esse questionamento de Kardec, né, para todos nós, e essas colocações para que a gente reflita, amadureça o nosso pensamento. E aí vai um macete ou uma orientação do espírito de... Esqueci. Depois eu falo. Em que na questão 919 fala, quando Kardec pergunta de que forma prática a gente faria isso, e ele diz que um dos nossos filósofos antigos já dizia: conhece-te a ti mesmo. Né? E ele fala como eu fazia isso para me conhecer, qual era a prática que eu usava. Era ele, no fim da noite, que era a hora melhor que ele encontrou, para fazer as suas reflexões sobre o seu dia. E aí a gente vai realmente, se nós habituarmos-nos a fazer uma avaliação diária da nossa vida, da nossa conduta, dos nossos pensamentos, sentimentos, a gente vai conseguindo entender e vai, dia após dia, sedimentando esse comportamento. E isso faz com que a gente mude, né? Com que a gente consiga fazer essa mudança. Lembrei meu nome, né, do nosso irmão que disse isso, que foi Santo Agostinho. E aí a gente precisa encontrar o nosso meio, o nosso momento de fazer essa reflexão, para que a gente possa realmente amadurecer e ganhar forças para realizar essa transformação. E ele dizia: os erros que eu fiz hoje, amanhã lutarei para não repeti-los. E assim ele foi, passo a passo, sem violência nenhuma, conseguindo transformar-se ao espírito que nós conhecemos hoje. Então deixou para nós
uma forma prática de fazer a realização, né, da nossa mudança, né? E Kardec então encerra nesse item. Os males dessa natureza fornecem indubitavelmente um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Então aqui ele usa uma palavrinha, Kardec, muito importante: trabalho. Tudo dá trabalho na nossa vida, tudo. Até para nós fazermos lazer dá trabalho. Então tudo é trabalho na nossa vida. E nós fazermos essa nossa mudança é um trabalho que precisamos empreender dentro de nós, dentro das nossas, da nossa intimidade espiritual. E vai dar trabalho, nós vamos encontrar dificuldades, porque é muito mais difícil vencer a nós mesmos. São hábitos, são desejos, são imperfeições milenares e muitas delas nós gostamos. Infelizmente, é algo a se constatar. Muitas nós alimentamos e aí, quando nós alimentamos, ela não morre. Ela permanece fortalecida pelo nutriente que damos através do nosso desejo de continuar com aquela condição. E quando nós, às vezes, lutamos e já não queremos, nós vamos aos poucos conquistando, conseguindo vencer. Mas é um desejo sincero, como diz Kardec, profundo, né? Porque ele tem que ser sincero, porque é de nós, para nós, com Deus, com Jesus, que sabe da nossa condição interior, né? Então, nós vamos encontrar essa dificuldade para a luta, mas não podemos desistir. Não podemos desistir. Temos que seguir sempre adiante, nos fortalecendo, como disse a página, em Jesus. E nós vamos agora, numa partezinha do item 5, Kardec continua a nos falar, e ele vai falar aqui das punições disso, desse nosso comportamento. Então ele diz assim: a lei humana atinge certas faltas e as pune, mas a lei não atinge, nem pode atingir todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízos à sociedade e não sobre as que só prejudicam os que as cometem. Deus, porém, que quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Olha só o que Kardec nos alerta. Então, as leis humanas, elas vão atingir aquelas nossas dificuldades em que trazem prejuízo à sociedade, aos que nos rodeiam. Nós não podemos, por exemplo, tirar algo de ninguém. Nós não podemos tirar a vida de ninguém. São problemas que nós somos atingidos pela lei. Né? Por exemplo, hoje nós não podemos caluniar ninguém, né? Nós não podemos testemunhar falso, porque também é da lei divina e também é da lei dos homens. Então, são crimes que vão nos atingir. Mas e aqueles erros que são secretos, que nós não deixamos transparecer para ninguém, que nós alimentamos na
na intimidade da nossa condição espiritual. Fazemos às escondidas muitas coisas, como, por exemplo, muitas das vezes, nós temos alguma dificuldade de saúde e assaltamos a geladeira escondido. E aí? Quem vai ser punido por isso? A lei vai nos punir? Não. Mas esse desregramento vai trazer inevitáveis consequências que vai nos punir. Então, é o que ele fala aqui. Não há nenhuma infração que a gente cometa contra nós, porque contra nós também existem erros que nós fazemos conosco e não prejudicamos ninguém ao nosso redor, mas estamos prejudicando a nós mesmos. Então são erros que vão ser punidos também. Né? Porque quando Jesus nos diz para amar o próximo de acordo e de maneira com que nos amamos, então ele está nos dizendo, entre outras coisas, que também nós precisamos preservar-nos. Então, toda e qualquer ação, todo e qualquer pensamento, né, ou sentimento e atitudes que que saem desse caminho reto. O que é esse caminho reto que Kardec nos fala? A lei de Deus, a lei natural, a lei divina. Então, tudo que nós fazemos, tudo que sai fora dessa lei natural, desse caminho reto, porque essa é a comparação, né, que nós temos que fazer. Qual é o caminho reto? É a lei de Deus, é a lei que Jesus veio nos orientar. Então, tudo que saia fora, mesmo que não prejudique ao nosso redor, teremos consequências. Teremos represálias. Quer ver uma coisa simples da gente analisar? Coisas que a gente vê acontecer. Nós jogamos lixo na rua. Quantas vezes a gente vê as pessoas jogarem, tira de dentro de casa e bota ali na rua, perto do vizinho, perto do... Isso acumula lixo, acumula doença. Acumula animais que vão trazer doença e vai nos prejudicar. Nós estamos prejudicando os outros também, mas vai nos prejudicar. Né? Ou os erros que fazemos dentro da intimidade doméstica, que ninguém sabe, tudo será registrado, como ele diz aqui, vai ser somado nesse cômputo, né? nessa soma de nossas dificuldades. Né? E aí elas vão sendo punidas, vamos dizer assim, pela lei divina, que não erra. Nós podemos arrumar argumentos, nós podemos arrumar desculpas para justificar, porque psicologicamente nós agimos assim porque nós buscamos mecanismos de proteção, de defesa, e nós vamos arrumando argumentos distorcidos, mas que na nossa visão equivocada está certo, para justificar nossas ações. Mas para Deus, como ninguém engana, essa lei que está estabelecida, que é a lei natural, vai nos alcançar. Né? Então é isso aqui que Kardec está nos dizendo, né? Da qual nós não podemos fugir dessa contingência da lei divina. Então, as fontes atuais das nossas aflições vão trazer, dentro dessa condição da lei divina, as represálias, as consequências, né? As consequências de todas as nossas atitudes. Sejam elas sociais, públicas, ou privadas, ou íntimas. Porque muitas das vezes alimentamos intimamente coisas que nós não colocamos nem para fora e nem realizamos. Graças a Deus, já temos força de não realizar. Mas está em nós.
está em nós e vai nos prejudicando, né? Vai nos adoecendo e a gente vai ferindo esse corpo, essa máquina maravilhosa que Deus nos deu para evoluir, a qual deveríamos cuidar com sabedoria e com amor, né? Porque é um empréstimo, nós não construímos esse corpo, nós recebemos por empréstimo e precisamos restituir de maneira digna e honrada. E aí Kardec vai encerrando essa causa atuais das aflições, nos dizendo assim: entretanto, a experiência, algumas vezes, chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e sem remédio o mal. Põe-se então o homem a dizer: se no começo dos meus dias eu soubera o que sei hoje, quantos passos em falso teria evitado? Se houvesse de recomeçar, conduzir-me-ia de outra maneira. No entanto, já não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso que diz: perdi o meu dia, também ele diz, o homem: perdi a minha vida. Contudo, assim como para o obreiro o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e as suas boas resoluções para o futuro. Então, olha que maravilha é a doutrina espírita, nos dizendo da nossa responsabilidade, mas ao mesmo tempo nos dizendo que Deus é misericordioso e vai nos ofertar uma nova oportunidade de recomeçarmos numa nova encarnação. Isso é justiça pura, isso é uma bênção divina para todos nós, espíritos endividados, envolvidos, enrolados ainda no cipoal do nosso passado delituoso, tortuoso. É uma bênção da misericórdia divina que significa o perdão das nossas ofensas, nos permitindo reconstruir o caminho, ressarcindo aos que prejudicamos, tendo a oportunidade de vivermos melhor, tendo a oportunidade de viver melhor com aqueles que virão conosco, com aqueles que nos darão a oportunidade de estarmos reencarnados como pais. Então nós temos que agradecer essas oportunidades. Mas não significa por isso que nós teremos essas oportunidades que devemos negligenciar o presente, a atual reencarnação. Emmanuel nos diz muitas vezes que, em algumas páginas suas, que nós não precisamos esperar o desencarne para mudar. Nós precisamos mudar agora. Nós precisamos alcançar compreensão. E a doutrina espírita nos dá essa compreensão. E a luta só vai começar a partir da nossa conscientização, que é o momento em que a gente amadurece e reconhece os erros e não quer mais fazer. A luta vai começar aí. E muitos de nós, às vezes, com pouca força, acaba desistindo no meio do caminho, né? Mas nós vamos ter, sim, as oportunidades benditas, inúmeras vezes, quantas se fizerem necessárias. Isso a gente sabe, né? A doutrina, os espíritos, e Jesus já nos diz isso, né? E nesse momento, para nós encerrarmos a nossa fala de hoje, nosso estudo, esse momento coletivo que estamos passando
O que é isso? É consequência de que esse momento dessa pandemia? Alguma coisa isso quer nos dizer. Alguma coisa. Embora não saibamos ao certo o que seja, temos suposições, mas que nós buscamos com as nossas atitudes. Esse momento, sim, a humanidade está necessitando. Mas o que isso está proporcionando para nós? Como muitos dizem, como Divaldo, o Haroldo, né? Estamos voltando para o lar. É uma consequência boa dessa pandemia. Muitos estão desencarnando, sim, né? É duro, muitas famílias sofrendo, mas sabemos que não termina aí. Estão sendo recebidos esses nossos irmãos, sendo bem acolhidos, tratados, para continuarem a sua evolução. E aqueles de nós que permanecermos e procuramos tirar o melhor proveito dessa pandemia, mudar a nossa postura diante da vida. Porque muitas das vezes nós achamos que os outros, que as autoridades é que têm que fazer as mudanças, mas não está só na mão das autoridades, está na mão de cada um de nós, de mudar comportamento, né? De gerar menos, por exemplo, lixo, de nós consumirmos os recursos do nosso planeta com sabedoria, com parcimônia, com equilíbrio, buscando não nos mergulharmos nas coisas desnecessárias e supérfluas, não desperdiçarmos os recursos que a natureza nos oferece. Isso somos nós, como coletividade, que podemos fazer, que está nas nossas mãos fazer. Nós não temos autoridade de mudar leis, de criar leis, mas nós temos autoridade sobre nós. E nós, coletivamente unidos, vamos fazer essa mudança e vamos fazer a diferença. Porque todos nós estamos conectados. O que nós fazemos de prejudicial num canto do planeta atinge toda a atmosfera do nosso bendito planeta, maravilhoso planeta. Então, se nós começarmos a mudar coisas simples que estão nas nossas condições de mudar, dentro desse processo coletivo, nós vamos começar a fazer a diferença. Nós entramos de uma maneira nessa pandemia, mas não podemos sair da mesma maneira. Algo terá que mudar em cada um de nós para merecermos permanecer nessa terra azul e bendita que Jesus nos oferece para o nosso crescimento. Eu agradeço a presença de todos os irmãos, os internautas, agradeço a atenção e na sexta-feira nós também faremos a transmissão, né, com outro expositor, né, o mesmo live, a mesmo ao vivo no Facebook, na página do Alvorecer. Então, estamos nós todos convidados a participar desse banquete, dessa festa de luz que Deus, que Jesus nos oferece, mesmo que seja pela internet. Vamos reunindo os nossos corações, o nosso pensamento em Jesus, em Deus, agradecendo por esses momentos breves que nós passamos juntos, envolvidos nos fluidos benditos da luz de nosso Mestre Jesus. Senhor, que as bênçãos derramadas sobre cada um de nós, neste momento, possam seus mensageiros de luz espalhar por toda a terra. Aonde houver a dor, sofrimento, desalento e desespero, seus mensageiros de luz lá possam estar, envolvendo cada criatura
para que possam se fortalecer e vencer as próprias dificuldades. Nos orfanatos, nas ruas, nas prisões, Senhor, possam receber aqueles irmãos que lá estão, o amparo que necessitam, nos hospitais, aos médicos que estão à frente desse trabalho tão profundo e tão honroso, possam eles receber, Senhor, a proteção que cada um necessita de acordo com as necessidades e merecimento de cada um. Que nós possamos ter uma noite de paz, de harmonia, envolvidos, Senhor, na atmosfera bendita de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por tudo que tem nos dado, porque é mais que merecemos. Que a tua paz nos acompanhe, Senhor, a todos nós, aonde estivermos, mas que nós possamos, Senhor, fazer por onde merecer o teu amparo e essa paz bendita. Nós te agradecemos, muito obrigado, Senhor. Muita paz, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça hoje e sempre. Graças a Deus. Que assim seja. Boa noite a todos. Muita paz, meus irmãos.